A Bíblia é o livro mais incrível que existe. Aqui você encontra todas as histórias que você quiser ouvir. Tem história de princesa, tem história de heróis, tem história de grandes animais como o grande peixe que engoliu Jonas. Mas a história de hoje que eu vou contar para vocês é uma história muito linda, muito maravilhosa, que nos ensina sobre a obediência a Deus, sobre a proteção que Deus tem por nós, que é a história de Noé. Há muito tempo atrás, depois de Adão, a terra ficou cheia de gente. Adão teve filhos e teve filhas, e a terra ficou toda povoada. Mas as pessoas que nasceram eram más. O coração delas era perverso e apenas desagradava a Deus. A Bíblia diz que a maldade era tanta, tanta, que chegava com cheiro mau nas narinas de Deus lá no céu. Pois é, as pessoas não estavam com o coração aberto e voltado para amar e aprender de Deus. Mas havia um homem chamado Noé. Esse homem era bom, justo e temente a Deus. E a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. E então, Deus chamou a Noé e disse: Noé, eu preciso que você construa um barco muito grande, para você, sua família e um casal de cada espécie de animal. Porque eu derramarei sobre a terra uma grande chuva, um dilúvio, e simplesmente acabarei com tudo e limparei a terra da maldade do homem. E assim aconteceu. Noé rapidamente obedeceu o chamado de Deus. Chamou seus filhos, a sua família, contou o que Deus havia lhe dito e começou a construir a arca. Mas mesmo assim, quando as pessoas estavam vendo, quando as pessoas viram Noé construir a arca, o coração delas não se arrependeu. Elas riam e zombavam de Noé e diziam: Como assim, Noé? Cadê a chuva? Se nem chove aqui, como que vai chover essa chuva toda agora? As pessoas riam e zombavam dele. Mas mesmo assim, ele não deixou que o seu propósito, que é aquilo que Deus tinha lhe mandado fazer, fosse abandonado ou fosse deixado de lado. Muito pelo contrário, Noé seguiu a construção da arca. E então Noé construiu aquele grande barco, um barco muito grande. Tinha andares, tinha janelas, inúmeras janelas. E depois de muitos dias de construção e trabalho pesado, a arca ficou pronta. Noé entrou para a arca com sua esposa, com seus filhos e com as esposas dos seus filhos. O nome dos seus filhos era Sem, Cã e Jafé. E Deus mandou um casal de cada espécie que entrasse na arca. E assim aconteceu. Tinha leão com a leoa, elefante, todos os animais que você imaginar, que rastejam, que andam sobre a terra e que voam no céu. Tinha pelo menos um casal para que a espécie fosse perpetuada. E então, depois de 7 dias que eles estavam na arca, começou a chuva. A chuva foi muita. A Bíblia diz que a terra ficou coberta de água. Até os montes, o pico dos montes mais altos estavam cobertos de água. E a terra ficou cheia de água. E a arca começou a flutuar sobre toda aquela água. E assim aconteceu que choveu 40 dias e 40 noites. Ao fim da chuva, Noé aguardou um tempo para que as águas baixassem. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé na arca e soprou um vento que aquietou as águas e as águas começaram a baixar. E então Noé, depois de muito tempo, percebeu que a arca tinha pousado, tinha parado sobre o monte. E então ele soltou uma pomba. Primeiro soltou um corvo, que voltou porque não achou lugar. E depois ele soltou uma pomba. E essa pomba, ela foi, sobrevoou e voltou sem nada. Noé entendeu que não tinha nada ainda sobre a terra. Depois ele esperou um tempo e soltou novamente a pomba. E a pomba voltou com uma folha, um galho de oliveira no bico. E Noé entendeu que já estava começando a aparecer as folhas. Ele aguardou mais um tempo e então desceu junto com todos os animais da arca. E então, quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi um altar de agradecimento a Deus por aquilo que Deus havia feito. E assim, todos os animais desceram da arca. A espécie foi mantida, os animais iriam se reproduzir, Noé também com a sua família. E então o propósito de Deus havia se cumprido. E Deus então fez uma aliança com Noé. E essa aliança, ela foi através de um arco-íris que aparece no céu depois de um dia chuvoso,
para que Noé se lembrasse que nunca mais a terra seria destruída novamente com água. Toda vez que aparecesse no céu arco-íris, significa que nunca mais, pode chover o tanto que for, mas nunca mais Deus vai destruir a terra com água. E esse foi o pacto e o cuidado de Deus para com Noé. E também é o cuidado de Deus para conosco, para que nós sejamos obedientes, tementes a Deus, com o coração voltado para Deus, e Ele simplesmente nos guardará de todo o mal que pode vir sobre a terra.